Agora a gente chama a sua atenção para um dado que impressiona. Quase metade da população sergipana está na linha da pobreza. Só em Aracaju, cerca de 45 mil famílias enfrentam alguma dificuldade para se alimentar. E essa realidade não é restrita apenas a quem vive em situação de rua. Enquanto a cidade acorda, tem gente que inicia o dia com muitas incertezas. Quando o senhor acorda, o senhor tem a certeza que vai ter o café da manhã? Não, eu venho pedir, eu venho aventurar, né? Para eu me manter, minha fome, eu tenho que vir pedir, porque a crise está muito ruim. Quem tem endereço fixo também enfrenta a situação semelhante. O alimento na despensa é resultado de ajuda. Toda a família que precisa muito, todo mundo precisa, né? Aí foi bom essas condições. Aí dei esses alimentos aqui, que chegou em boa hora. E são essas famílias com lar, renda e filhos para sustentar que nos últimos anos passaram a conviver com a falta de alimentos dentro de casa. Com tantas responsabilidades financeiras, a conta não fecha. Dados do portal de consulta, seleção e extração de informações do CadÚnico do Ministério da Cidadania revelam que Aracaju possui mais de 45 mil famílias em situação de extrema pobreza. Um perfil que mudou nos últimos anos. A gente observa pessoas que nunca acessaram ao nosso equipamento, ao CRAS, nos procurar, né, pedir apoio, pedir ajuda, por mais que tenha o seu emprego fixo, né, por mais que faça a sua faxina, mas não está dando para custear todas as despesas de uma família. Uma pesquisa do IBGE mostra que o Nordeste é a segunda região com maior insegurança alimentar do país, segundo dados coletados entre os anos de 2017 e 2018. São quase 9 mil domicílios com pessoas vivendo nessas condições, atrás apenas da região Sudeste. Em Sergipe, são 366 domicílios com pessoas em situação de insegurança alimentar. Em 40, a situação é considerada grave, moderada em 89 domicílios e leve em 233. O estado apresenta o menor índice de insegurança alimentar. E, para amenizar esse sofrimento, na capital, várias ações são ofertadas a essas pessoas. Nós temos a distribuição de cestas básicas mensais nos CRAS, cestas básicas essas que são avaliadas e analisadas por uma equipe técnica de profissionais, né, de assistentes sociais, de psicólogos, que atende essas famílias nos CRAS. Nós temos o auxílio moradia para aquelas famílias que estão em situação de vulnerabilidade. Em relação à fome, né, à insegurança alimentar e nutricional, a gente busca essas famílias, dentro dessas famílias, além da cesta básica, o que é que a gente pode auxiliar ela? Desde 2018, o Brasil voltou a ingressar ao mapa da fome, segundo informações divulgadas pela Organização das Nações Unidas, a ONU. O número de brasileiros que não sabem se terão a próxima refeição está acima da média mundial. Nós tínhamos dados, os primeiros dados de um inquérito que é realizado por essa organização, que iniciou em 2014 em 140 países do mundo. Nós tínhamos insegurança grave aqui no país em torno de 1,9%, no momento em que nós estávamos saindo do mapa da fome. E já no triênio de 2018 a 2020, nós apresentávamos 3,5% da população nessa mesma condição. E agora, em julho de 2022, eles lançam um novo relatório calculando a porcentagem de indivíduos brasileiros que estão nessa situação de insegurança alimentar grave e mostram que 7,3% da nossa população já está nessa situação. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, o país entra no mapa da fome quando mais de 2,5% da população enfrentam falta crônica de alimentos. Entre 2014 e 2016, eram menos de 4 milhões vivendo em situação de insegurança alimentar grave. O dado mais recente aponta 61 milhões de brasileiros que tiveram dificuldade para se alimentar entre os anos de 2019 e 2021. Outros 15 milhões passaram fome. No mundo, em 2021, eram cerca de 828 milhões de habitantes passando fome. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas apontou que no ano passado, quase metade da população de Sergipe estava na linha de pobreza. Nesse estudo da Fundação Getúlio Vargas, eles consideraram como pobreza aquelas pessoas que tinham uma renda
mensal abaixo de R$ 497. Então, todo mundo que ganha ou que tem uma renda per capita, né, menor do que R$ 497 pode ser considerado pobre. No Brasil, seria em torno de 60 milhões de pessoas nessa situação, ou 30% da população, né? Em Sergipe, a Central Única das Favelas, CUFA, lida com a fome de perto. A gente tem casos de famílias que batem na porta da sede pedindo alimentos e muitas vezes a gente não tem. Tem gente que pede até 1 quilo de alimento para poder ajudar a sua família dentro de casa. Para a gente que está na ponta, né, que faz esse intermédio entre pegar um alimento com um doador e levar até essa família, muitas vezes dizer um não para a gente é difícil. E para piorar a situação, as doações que chegavam à CUFA começaram a cair nos últimos meses. Com isso, muita gente ficou sem ajuda. Felizmente, os pedidos de pessoas ainda passando fome é bastante, é diariamente. Hoje a gente já não consegue nem deixar mais na lista de reserva, porque não tem a garantia de poder assistir essas famílias. Nesse momento da pandemia, principalmente no pico, a gente conseguia atender uma média de quase 3.000 famílias mensal. Hoje a gente não consegue atender nem 150. Então o número de pedintes só aumenta, mas infelizmente o nosso espaço está vazio para tentar continuar a assistir essas famílias. Os especialistas entendem que para sair desse cenário crítico enfrentado pelas famílias brasileiras, só mesmo a execução de mais políticas públicas. É um cenário muito sério que precisa de intervenções imediatas e também precisa de um planejamento de longo prazo. A gente precisa de medidas emergenciais, sim, como as que nós estamos vendo agora, que chegam um pouco tarde, mas chegam, e que vão durar aí pelo menos até o final do ano, mas nós precisamos ter um olhar para o futuro, porque não é depois de dezembro que nós vamos ter um cenário adequado, seja internacionalmente e seja nacionalmente. Nós precisamos pensar as políticas públicas para o combate à fome, para a diminuição da pobreza em longo prazo, para que essas pessoas possam ter o mínimo de direitos garantidos e qualidade de vida melhorada, né, para superar essa condição de uma forma sustentável. Em Aracaju, algumas ferramentas contribuem para amenizar o sofrimento dessas pessoas. Uma delas é o restaurante popular Padre Pedro, que vende refeições de almoço e jantar a R$1. Mais de 2.600 pessoas são beneficiadas diariamente. O repórter Rafael Carvalho está lá neste momento, a gente fala com ele. Rafael, boa tarde. Por aí, a distribuição já acabou? Oi, Suzane, boa tarde a todos. Pois é, surpreendentemente já acabou. Pertinho do meio-dia já não tinha mais ninguém aqui, Suzane. A gente observa, estou com a secretária de Estado da Inclusão Social, Lucivanda Nunes, e a gente aproveita para mostrar o cenário aqui vazio, as cadeiras vazias. Há pouco, inclusive, tem um vídeo para a gente mostrar aí, pertinho ali das 11h30 da manhã até as 11h30 mais ou menos. Tinha muita gente aqui. Para você ter uma ideia, 1.700 quentinhas foram distribuídas para as pessoas hoje aqui no Padre Pedro, na região central de Aracaju. Secretária, é muita gente e acaba rapidamente, né? Eu soube que hoje acabou mais rápido ainda porque é churrasco. Isso, exatamente. Então, nós temos esse cardápio pré-definido. A quarta-feira é um dia que tem realmente uma demanda muito forte no horário do almoço, no jantar também. Então, nós atendemos, além dos beneficiários que nos procuram, também numa parceria com a Prefeitura de Aracaju, atendemos a população em situação de rua que frequenta o Centro Pop e a nossa Casa de Passagem. E essa demanda do Padre Pedro é um retrato, né, da nossa situação, do quantas pessoas demandam por um bom alimento, com uma certa riqueza nutricional necessária. Sim, então nós reforçamos, Suzane, toda a perspectiva da nossa área de segurança alimentar na Secretaria de Inclusão, entendendo a necessidade de reforçar a atenção em relação ao crescimento da fome, sobretudo nesse momento de pandemia. Então, diversos programas relativos à transferência de renda foram criados, né, pelo governo de Sergipe, com essa intenção de minimizar o crescimento da pobreza nesse período de pandemia, que cresceu em todo o país, né? Sergipe é um dos estados que mais conseguiu controlar a pobreza. Nós ficamos aí, nas últimas pesquisas, na 15ª posição em relação ao crescimento de pobreza entre 2019 e 2021, que é o período da pandemia.
E aqui nós fizemos um processo seletivo, contratamos mais nutricionistas, engenheiros agrônomos para reforçar toda a atuação, além aqui da melhoria das ações do Padre Pedro, também todas as ações do governo em relação à garantia da segurança alimentar para a nossa população em Sergipe. A gente viu aí na reportagem do Anderson Barbosa esse cenário da fome aqui em Sergipe e no Brasil. A secretária acompanhou aqui bem atenta os dados, as informações. Inclusive, Suzane tem uma pergunta, secretária. Antes de passar para a Suzane, eu já entro nesse assunto. Esses dados que chamam a atenção, nosso estado, metade da população vive na linha da pobreza, ou seja, com renda por pessoa de aproximadamente R$500. De que forma a senhora responde a essa questão? Então, isso é uma pesquisa da FGV, né? Nessa pesquisa é um comparativo entre os estados de todo o país em relação à renda per capita da população. Eles consideraram um referencial internacional de renda per capita, que é quase R$500, né? Para inclusão e benefícios sociais, o governo federal considera aqui como renda per capita para a pobreza o valor de R$210 e, efetivamente, a pesquisa ela não traz o comparativo do custo de vida. Então, a gente percebe nessa mesma pesquisa que Sergipe conseguiu aí controlar, né, o crescimento da pobreza nesse período de pandemia com essas diversas ações. De toda sorte, é preciso que a gente continue avançando com outras medidas, né, todo o estado, os municípios juntos e também na busca, né, dessa ampliação de benefícios pelo governo federal. Na sexta-feira mesmo, agora, nós vamos ter aqui uma roda de conversa com os nossos beneficiários do Padre Pedro para tratar sobre o cadastro único, a importância deles estarem cadastrados e também sobre o benefício de prestação continuada, que é um benefício do governo federal, garantido, né, garante para idosos e pessoas com deficiências que muitas vezes não têm acesso a essa informação, a esse direito. Então aqui, além de fornecer alimentação, a gente também está promovendo esse tipo de acolhimento e orientação. Suzane vai fazer a pergunta agora, fica à vontade, Suzane. Isso, primeiramente eu gostaria de agradecer a participação da secretária aqui no SE1. Na verdade, eu tenho dois questionamentos. Com a pandemia, qual foi o acréscimo de procura pela refeição aí no restaurante Padre Pedro? E se existe algum estudo, essa é a segunda pergunta, se existe algum estudo para a gente ampliar o restaurante popular em outras cidades ou pelo menos em regiões aqui de Sergipe, e para isso precisaria de quê, secretária? Explica para a gente, por favor. Perfeito, Suzane, excelente sua pergunta. Então, cresceu sim a demanda, nós já ampliamos o contrato atual de fornecimento em 20% para atender essa demanda do momento. Também em Aracaju, e na Grande Aracaju, cresceu essa demanda, né, por atendimento também com esses termos de parceria que a gente tem, fornecendo alimentação sem nem cobrar o custo mínimo à população de rua, no caso. E nós estamos estudando a perspectiva de ampliação, sim, para o interior, além da ampliação já aqui na capital, que atende a Grande Aracaju, né, Socorro, São Cristóvão, Laranjeiras, com a conclusão da reforma do outro espaço, onde vai ser possível fazer a refeição no local, é um espaço menor, a sede, né, anterior, que é bem conhecida, e lá nós vamos priorizar o público com maior grau de deficiência ou com maior grau de vulnerabilidade, né? Inclusive também mulheres grávidas e crianças. Eles vão poder fazer a refeição no local, se encontrar cadastrado e ter esse acesso permitido diariamente para fazer a refeição no local. Paralelamente, a gente continua com esse modelo aqui, de pegar a quentinha, que deu muito certo, porque é um espaço maior, onde a gente pode promover também trabalho de acolhimento, vacinando, orientando a população, concedendo benefícios. Ok, agradeço a secretária Lucivanda Nunes, secretária de Estado da Inclusão Social, pela participação ao vivo aqui no SE1 sobre esse assunto, Suzane.